A história que vou contar hoje aconteceu de verdade. Um homem sem teto, que estava na rua pedindo comida, estava com fome, cansado e sozinho. Ele não sabia que a pessoa que parou para ajudá-lo era o Papa Francisco. Sim, o Papa, líder da Igreja Católica, que em vez de se cercar de luxo, escolheu a simplicidade e o serviço. Esta história não é apenas sobre ajuda, mas também uma poderosa lição sobre o que realmente são a fé, a humildade e o amor ao próximo. O Papa Francisco, disfarçado com roupas comuns, aproximou-se desse homem e lhe deu comida. Não disse quem era, não buscou aplausos nem reconhecimento. Simplesmente agiu de acordo com aquilo em que acredita, que todo ser humano merece dignidade e auxílio. Esta é a essência do cristianismo. Foi isso que Jesus demonstrou com sua vida, e Maria, sua mãe, com sua humildade e serviço. Pensemos, por um momento, no que significa ser humilde. A humildade não é apenas modéstia, é a disposição de se colocar no mesmo nível dos outros, independentemente de quem você seja. O Papa Francisco, como líder de mais de 1 bilhão de católicos no mundo, poderia ter escolhido uma vida de luxo, mas em vez disso, escolheu a simplicidade. Escolheu estar próximo daqueles que sofrem. Isso é humildade na prática. Agora pense em Maria. Ela, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, nunca buscou glória para si. No Magnificat, seu cântico de louvor, ela diz: "Minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade de sua serva." Maria nos mostra que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas no serviço e na confiança em Deus. Essa história com o Papa Francisco nos lembra que a fé não é apenas oração e rituais. Acima de tudo, é ação. São gestos concretos de amor pelos outros. Jesus disse: "Tudo o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Assim, quando ajudamos alguém necessitado, como o Papa Francisco ajudou aquele sem teto, na verdade, estamos servindo ao próprio Jesus. Mas por que isso é tão importante? Por que devemos seguir esse exemplo? Porque no mundo de hoje, cheio de egoísmo e divisões, gestos como esse têm um enorme poder. Eles mostram que o amor e a compaixão são mais fortes do que qualquer outra coisa. E são esses valores que estão no coração do catolicismo. O Papa Francisco fala frequentemente sobre a igreja em saída. Isso significa uma igreja que não se fecha dentro das paredes dos templos, mas que vai ao encontro das pessoas, especialmente das que sofrem. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Ele ia até elas. Curava os doentes, alimentava os famintos, consolava os aflitos. E o Papa Francisco faz o mesmo, e nós também deveríamos fazer. Agora pense no seu dia a dia. Talvez você não tenha a oportunidade de ajudar um sem-teto na rua, mas com certeza há pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda. Pode ser uma vizinha idosa que não consegue fazer compras sozinha. Pode ser um colega de trabalho passando por um momento difícil. Cada um de nós tem a oportunidade de ser como o Papa Francisco, de estender a mão a alguém que precisa. E aqui chegamos ao ponto central: a fé sem obras é morta. Essas não são minhas palavras, são palavras da carta de São Tiago. Podemos ir à igreja, rezar, mas se não ajudamos os outros, nossa fé está incompleta. O Papa Francisco nos mostra que a verdadeira fé é aquela que age. É a fé que ultrapassa as paredes da igreja e toca a vida das pessoas. E Maria, ela é nosso modelo de fé e humildade. Quando o anjo Gabriel veio a ela com a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Maria não perguntou o que isso significaria para ela. Não se questionou se era digna. Simplesmente confiou em Deus e disse sim. E isso é a verdadeira fé: confiar em Deus
mesmo quando não entendemos seus planos. O Papa Francisco, ao ajudar aquele sem-teto, mostrou que a fé não é apenas palavras, mas ações. Não é apenas oração, mas serviço. Não é apenas crer em Deus, mas também acreditar no ser humano, acreditar que cada um de nós, independentemente da sua situação, merece amor e respeito. E, por fim, pense nisto. O que aconteceria se cada um de nós, como o Papa Francisco, fizesse algo de bom para outra pessoa? Se cada um de nós, pelo menos uma vez por dia, estendesse a mão a alguém necessitado, o mundo se tornaria um lugar melhor. E essa é nossa missão como católicos: levar amor e esperança onde há escuridão. Essa história não é apenas sobre o Papa e o sem-teto. É uma história sobre o que realmente é a fé. É um lembrete de que Deus age através de nós, através de nossas mãos, nossos corações, nossas ações. E esse é o verdadeiro encanto do catolicismo. Uma fé que vive, que age, que transforma o mundo. O Papa Francisco, ao ajudar um sem-teto, não apenas lhe deu comida, mas também algo muito mais importante, um senso de dignidade. Cada um de nós precisa de um gesto assim, não apenas de alimento, mas do reconhecimento de que somos valiosos. Isso mostra o quão profundo é o amor de Deus por nós. Ele não olha para nosso status social, educação ou riqueza. Ele vê nossos corações. E é exatamente isso que devemos fazer: olhar para os outros com o coração, e não através da lente de suas circunstâncias de vida. Quando o Papa Francisco se aproximou daquele homem, ele não perguntou como ele foi parar na rua. Ele não julgou, não criticou. Apenas ajudou. Essa é uma lição importante para todos nós. Muitas vezes temos a tendência de julgar os outros antes de conhecer sua história. Mas Jesus nos ensina a amar primeiro e só depois perguntar. O amor não deve ter condições. É isso que essa história nos mostra. Um amor incondicional, assim como o amor que Deus tem por nós. Você já pensou no quanto um pequeno gesto pode significar? Para aquele homem sem teto, a comida do Papa Francisco pode ter sido mais do que apenas uma refeição. Pode ter sido um sinal de que alguém se lembrava dele, que alguém o via. Às vezes, os menores gestos têm o maior impacto. Um sorriso, uma palavra gentil, uma mão estendida, tudo isso pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Não subestimemos o poder dos pequenos atos de amor. O Papa Francisco frequentemente fala sobre uma igreja pobre para os pobres. Isso não é apenas um discurso, mas seu modo de viver. Ele mostra que a igreja não é uma instituição para poucos escolhidos, mas para todos, especialmente para aqueles que sofrem. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Deus veio para todos, mas especialmente para aqueles que estão à margem da sociedade. Nós, como católicos, devemos ser a voz daqueles que não a têm. Maria, mãe de Jesus, é para nós um modelo de humildade e serviço. Ela nunca buscou glória para si mesma, mas sempre esteve pronta para servir a Deus e aos outros. Quando visitou sua prima Isabel, não pensou em si mesma, mas em como poderia ajudar. Isso é amor verdadeiro, colocar os outros antes de nós mesmos. Maria nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço. Você sabia que cada um de nós tem sua própria rua onde pode ajudar? Você não precisa ser o Papa para fazer o bem. Você pode ajudar em sua casa, no trabalho, no bairro. Cada um de nós tem a oportunidade de ser uma luz para os outros. Não espere grandes oportunidades para ajudar. Muitas vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. Essa história nos mostra exatamente isso, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. O Papa Francisco, ao ajudar aquele sem-teto, não apenas lhe deu comida, mas também mostrou que cada um de nós é importante. Essa é a essência do cristianismo: ver o valor em cada ser humano, independentemente de sua situação.
Jesus veio para todos, mas especialmente para os rejeitados. Nós, como seus discípulos, devemos continuar sua obra, ajudando aqueles que estão em necessidade. Você sabia que cada um de nós pode ser como o Papa Francisco? Você não precisa ser um líder da igreja para fazer o bem. Você pode ajudar em sua vida cotidiana, com um sorriso, uma palavra de apoio, uma mão amiga. Cada um de nós tem a oportunidade de ser luz para os outros. Não espere por grandes momentos para ajudar. Muitas vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. Essa história nos ensina isso, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. O Papa Francisco frequentemente fala sobre uma igreja em saída. Isso significa uma igreja que não se fecha dentro dos muros dos templos, mas que sai para as ruas, para as pessoas, especialmente aquelas que sofrem. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não esperou que as pessoas viessem até ele. Ele mesmo foi até elas, curou os doentes, alimentou os famintos, consolou os aflitos. E é isso que o Papa Francisco faz. É isso que todos nós devemos fazer. Você sabia que cada um de nós tem sua própria rua onde pode ajudar? Você não precisa ser o Papa para fazer o bem. Você pode ajudar em sua casa, no trabalho, no bairro. Cada um de nós tem a oportunidade de ser uma luz para os outros. Não espere grandes oportunidades para ajudar. Muitas vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. Essa história nos mostra exatamente isso, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. O Papa Francisco, ao ajudar aquele sem teto, não apenas lhe deu comida, mas também mostrou que cada um de nós é importante. Essa é a essência do cristianismo. Ver o valor em cada ser humano, independentemente de sua situação. Jesus veio para todos, mas especialmente para os rejeitados. Nós, como seus discípulos, devemos continuar sua obra, ajudando aqueles que estão em necessidade. Você sabia que cada um de nós pode ser como o Papa Francisco? Você não precisa ser um líder da igreja para fazer o bem. Você pode ajudar no seu dia a dia, com um sorriso, uma boa palavra, uma mão estendida. Cada um de nós tem a oportunidade de ser uma luz para os outros. Não espere grandes ocasiões para ajudar. Às vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. É exatamente isso que esta história nos mostra, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. O Papa Francisco fala frequentemente sobre a igreja em saída. Isso significa uma igreja que não se fecha dentro das paredes dos templos, mas que sai às ruas ao encontro das pessoas, especialmente daqueles que sofrem. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não esperou que as pessoas viessem até ele. Ele mesmo foi ao encontro delas, curou os doentes, alimentou os famintos, consolou os aflitos. E é isso que o Papa Francisco faz. É isso que também devemos fazer. Você sabia que cada um de nós tem a sua própria rua onde pode ajudar? Você não precisa ser o Papa para fazer o bem. Você pode ajudar em sua casa, no trabalho, no seu bairro. Cada um de nós tem a oportunidade de ser uma luz para os outros. Não espere grandes ocasiões para ajudar. Às vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. É exatamente isso que esta história nos mostra, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. O Papa Francisco, ao ajudar um morador de rua, não apenas lhe deu comida, mas também mostrou que cada um de nós é importante. Essa é a essência do cristianismo, ver valor em cada pessoa, independentemente de sua situação. Jesus veio para todos, mas especialmente para aqueles que são rejeitados. Nós, como seus discípulos, devemos continuar sua obra, ajudando aqueles que estão em necessidade. Você sabia que cada um de nós pode ser como o Papa Francisco? Você não precisa ser um líder da igreja para fazer o bem. Você pode ajudar no seu dia a dia, com um sorriso, uma boa palavra,
uma mão estendida. Cada um de nós tem a oportunidade de ser uma luz para os outros. Não espere grandes ocasiões para ajudar. Às vezes, as maiores diferenças são feitas nos menores gestos. É exatamente isso que esta história nos mostra, que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. Reflexão final. Esta história não é apenas sobre o Papa e um morador de rua. É sobre todos nós. Sobre o fato de que cada um de nós tem dentro de si o poder de fazer o bem. Não precisamos ser perfeitos, não precisamos ter muito para ajudar. Basta que abramos nossos corações e enxerguemos as necessidades dos outros. O Papa Francisco nos mostrou que a verdadeira fé é aquela que age. É uma fé que vai além das paredes da igreja e toca a vida das pessoas. E essa é a nossa missão: levar amor e esperança onde há escuridão. Pois cada um de nós pode ser a luz na vida de outra pessoa. Cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus.